Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos mergulhar fundo numa história que muitos conhecem apenas superficialmente. Falamos muito de Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva, mas e o terceiro filho, aquele que veio depois da tragédia, para trazer uma nova esperança. Sim, hoje vamos contar a história completa de Sete, o herdeiro que deu continuidade à linhagem da humanidade. Para entender a importância de Sete, precisamos voltar ao momento mais sombrio da primeira família. Adão e Eva já viviam fora do Jardim do Éden, enfrentando as dificuldades de um mundo novo. Eles tiveram 2 filhos, Caim, o agricultor, e Abel, o pastor. A Bíblia nos conta, no livro de Gênesis, a triste história de ciúme que culminou com Caim tirando a vida de seu irmão Abel. Imaginem a dor de Adão e Eva, a perda de um filho pela mão do outro. Um foi morto, o outro foi amaldiçoado e exilado, tornando-se um errante pela terra. O futuro da humanidade parecia incerto e manchado pela violência. Foi nesse cenário de luto e desolação que Deus interveio. Gênesis 4, versículo 25, nos diz que Adão e Eva tiveram outro filho. Eva disse: "Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou." E ela o chamou de Sete, que em hebraico significa designado ou substituto. O próprio nome de Sete carrega um propósito divino. Ele não era apenas mais um filho, ele era o substituto designado por Deus para Abel, aquele que continuaria a linhagem piedosa que Abel representava. Sete nasceu quando Adão tinha 130 anos. Marcando um novo começo, uma nova semente de esperança para a humanidade. Diferente de Caim, que construiu uma cidade e cuja descendência é marcada pela arrogância e pelo afastamento de Deus, a linhagem de Sete tomou um caminho diferente. O texto bíblico faz questão de traçar a genealogia a partir dele. Sete teve um filho chamado Enos, e é aqui que encontramos uma frase muito importante. Gênesis 4, versículo 26, diz: "Naquele tempo, os homens começaram a invocar o nome do Senhor." Isso é incrível. Enquanto a linhagem de Caim se afastava, a de Sete começou a buscar a Deus ativamente, a adorá-lo publicamente. Foi através de Sete e seus descendentes que o culto a Deus foi preservado e transmitido às gerações futuras. Eles foram a luz em um mundo que começava a escurecer. A genealogia de Adão até Noé, apresentada em Gênesis 5, é a linhagem de Sete. Nela, encontramos figuras notáveis como Enoque, que andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. E Matusalém, o homem que viveu mais tempo segundo a Bíblia. Essa linhagem é chamada de Filhos de Deus, em Gênesis 6, em contraste com as filhas dos homens, geralmente associadas à linhagem de Caim. Essa linhagem de Sete era a guardiã da promessa de Deus e da esperança de um Redentor. Eles mantiveram viva a fé no Criador. A vida de Sete, segundo a Bíblia, foi longa. Ele viveu 912 anos. Um período que hoje nos parece inimaginável, mas que era comum para os patriarcas antediluvianos. Durante esses séculos, ele viu sua família crescer e se multiplicar, ensinando-lhes os caminhos do Senhor e passando adiante as histórias da criação, do Éden e da promessa divina. Ele foi a ponte entre o início da humanidade e a geração que sobreviveria ao dilúvio. Sem Sete, a história de Noé e da Arca poderia ter sido muito diferente. A linhagem de Sete culmina em Noé, o homem justo e perfeito em sua geração, a quem Deus escolheu para preservar a humanidade e os animais durante o grande dilúvio. Enquanto a maldade se espalhava pela terra, foi a descendência de Sete, através de Noé e sua família, que encontrou graça aos olhos de Deus. Portanto, toda a humanidade que existe hoje descende, em última análise, de Sete. Ele é nosso ancestral comum, a raiz da árvore genealógica que nos conecta de volta a Adão e Eva. Mas a história de Sete não está apenas na Bíblia.
Existem tradições judaicas e apócrifas que expandem sua história. Uma lenda conta que, quando Adão estava perto da morte, ele enviou Sete de volta ao jardim do Éden para pedir ao anjo da guarda o óleo da árvore da vida para curá-lo. O anjo teria recusado, mas deu a Sete 3 sementes da árvore. Sete voltou e, após a morte de Adão, plantou essas sementes em sua sepultura. Diz a lenda que dessas sementes cresceram 3 árvores, de cuja madeira, séculos mais tarde, seria feita a cruz de Cristo. Embora essa seja uma tradição extrabíblica, ela mostra a importância simbólica de Sete como portador da esperança de redenção. Então, qual é a grande lição da vida de Sete? Ele nos ensina sobre esperança em meio à tragédia. Ele nos mostra que, mesmo após a maior das perdas, Deus pode trazer um novo começo. Sete representa a resiliência da fé. Ele não era o primeiro filho, mas foi o filho designado para um propósito divino, preservar uma linhagem de fé que atravessaria séculos de escuridão até a chegada de Noé e, muito além, até a vinda do Messias, que também faz parte dessa genealogia através de Abraão e Davi. A história de Sete é a prova de que Deus nunca abandona seu plano e sempre provê um caminho de esperança. Ele é o herói silencioso do Gênesis, o substituto que garantiu que a promessa de Deus não se perdesse. E essa é a história de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva, o ancestral de todos nós. Uma figura que muitas vezes passa despercebida, mas cuja vida foi fundamental para toda a história da humanidade. Espero que vocês tenham gostado de conhecer mais sobre ele. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossas próximas viagens pela história.